Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje ensina você que está em casa a ler os rótulos dos alimentos. Você sabe fazer isso? Vai ao supermercado e escolhe como ali os alimentos. Eu sei, muitas pessoas seguiam pelo preço, mas você sabia que mesmo tendo como base o valor, dá para escolher os melhores alimentos que você coloca dentro da sua casa? Hoje quem tira todas as nossas dúvidas e tem a tarefa de nos ensinar essa leitura de rótulos é a doutora Andressa Heimbecher. Ela é médica, endocrinologista, explica tudo para nós. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Você sabe ler os rótulos dos alimentos? Você consegue diferenciar o que é mais importante aí? Será que a dieta, o tipo de dieta que você faz, interfere na sua leitura de rótulo? Aquilo que você coloca dentro da sua casa? Quais devem ser, então, as nossas preferências, as nossas escolhas? Como é que a gente guia tudo isso para ter uma vida mais saudável? E quando o foco é emagrecer, por exemplo? A gente vai aprender no programa de hoje. Participe pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, as páginas estão atualizadas. Comente fazendo a sua pergunta, escreva na linha do tempo ou então mande através da mensagem particular. Eu estou esperando a sua participação também através do meu Instagram, @DeniseLuque. E você já sabe, é possível assistir a toda a programação da HIT pelo canal HIT TV lá no YouTube. Olha só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. E se esse é o seu momento do café da tarde, então esse programa veio em boa hora para te ajudar a fazer boas escolhas até com o que você já tem dentro da sua casa. Hoje quem nos ensina tudo isso é a doutora Andressa Heimbecher, médica endocrinologista. Doutora, você sabe, eu adoro te receber aqui. Obrigada por ter vindo. E eu fico muito feliz pelo convite também, adoro mesmo participar daqui, é muito bom. Hoje nós estamos aqui, eu falei que é o momento de muitas pessoas aí tomarem o cafezinho da tarde, né? Dá para fazer melhores escolhas até com o que já está dentro da geladeira, dentro dos armários, né? Sim, às vezes o que acontece é que a gente acaba comprando, como você falou no começo, pelo preço, às vezes pelo impulso, e aí a gente acaba não reparando no rótulo. E uma coisa que quem está em casa, né, é interessante ver sempre é se a gente consegue ler o rótulo, né? É o primeiro desafio, né? A gente viu agora, a gente estava organizando, aqui a Denise estava aqui organizando a nossa mesa, e como é difícil ler alguns rótulos, Eu da bolacha recheada, por exemplo, tive que abrir um pouquinho a embalagem para conseguir ler, porque olha que minúsculo. Os rótulos já são pequenos, essa informação que a gente vai tratar hoje aqui já são as letrinhas miúdas, né? Mas olha só, veio até dobradinho, precisei abrir um pouquinho para que a gente pudesse enxergar, ler aqui, porque essa informação é muito importante, né? As embalagens, os rótulos já mudaram, hoje até os valores de referência aí do consumo diário de calorias já mudou, a gente já teve outra conversa sobre esse assunto e eu percebo algumas empresas se preocupando um pouquinho mais em deixar isso claro, outras não. Principalmente quando o alimento, ele agrega valor, né? Então, por exemplo, uma empresa que quer colocar em evidência um produto integral, ela sempre vai colocar na capa ou 100% integral, ou não contém açúcar, ou não contém gordura. Então, o que a gente tem que ver é que a gente tem que ser um pouco crítico. Não comprar só pelo rótulo, pelaquela partezinha da frente, mas parar, às vezes, não dá tempo no supermercado, mas às vezes você pega ou compra aquele alimento, ou mesmo tira a dúvida fora na internet, a gente consegue pesquisar e aí consegue fazer uma escolha melhor. Isso é no início, né? Depois você já tem o hábito de adquirir determinado tipo de produto e você já conhece ali aquele rótulo, aquela embalagem. Eu queria começar pelo leite. O que você acha da gente começar pelo leite? Eu acho ótimo. Muita gente que não troca
o leite por nada. Exato. E o mais importante é que a gente tem que lembrar que a gente tem que comer 3 fontes de leite e derivados por dia. Mesmo quem tem intolerância à lactose, é muito importante que entre isso na dieta do dia, pelo menos 3 fontes. O que eu quero dizer com isso? Ou é um copo de leite, ou é uma fatia de queijo, preferencialmente queijo branco, ou então, por exemplo, a gente pode utilizar ricota, né, iogurte. Então, lembrar que são 3 porções ao dia para prevenção, principalmente nas mulheres, da osteoporose, né? Perfeito. Então, a gente precisa consumir esse leite. Sim. Os intolerantes à lactose podem fazer a busca pelo zero lactose. Ou então usar a enzima que a gente toma imediatamente antes de ingerir um alimento lácteo. Com o leite, sabe uma dificuldade que eu tenho? Eu não sei se é uma falta de conhecimento minha mesmo. Tá zero lactose, mas não necessariamente é o desnatado zero lactose. Exatamente, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Eu gosto de explicar muito isso com iogurte. Se você for no supermercado hoje e pegar dois iogurtes da mesma marca, um light e um zero lactose, provavelmente o zero lactose vai ser muito mais calórico do que o light. Então, se você não tem intolerância à lactose, vale muito mais a pena, em termos de calorias que você está consumindo, você optar por um iogurte que seja zero e não por um iogurte que seja zero lactose, por um que seja light, não por um que seja zero. Muitas vezes tem marcas, e isso eu reparo muito, porque eu vou para o supermercado às vezes para fazer, antenadíssima, para fazer aquela pesquisa, né? Ainda mais hoje para o programa, eu fiquei quase umas 3 horas no supermercado olhando tudo. Então, assim, tinha marcas que uma tinha 150 calorias, que era o sem lactose, e o mesmo iogurte, só que light, mas tinha lactose, tinha 50 calorias. Se você 3 vezes a mais. Então, se você não tem intolerância à lactose, por que não, às vezes, optar por aquele que provavelmente vai te dar menos calorias, né? Então, é isso que a gente tem que ter, essa visão crítica. Perfeito. E hoje a gente fala tanto do alimento integral, quando a gente fala das farinhas, né? Que busca o integral, arroz integral, macarrão integral. Mas no leite... Aí, às vezes, não toma o desnatado e toma o integral. E qual é a grande preocupação? É que, apesar de algumas linhas nutricionais falarem que ele dá mais saciedade, a gente tem que encaixar essa gordura do leite integral na dieta. Então, a gordura saturada, ela tem que ser 10% das calorias do dia. O que isso quer dizer? Que 120 calorias tem que vir de fonte saturada no máximo. Menos que isso é melhor, sim. Por exemplo, se é um paciente que tem problemas cardíacos, se é um paciente que tem diabetes, a gente faz com que ele coma menos gordura saturada mesmo. Gordura saturada é aquela gordura de origem animal, a gordura da carne, a gordura da manteiga, né? A gordura do azeite, que quando a gente esquenta, ela acaba saturando, porque o azeite é uma cadeia comprida, a gente esquenta, ele satura. Então, essa gordura tem que ser só 10% das calorias da dieta. Eu tô até assim, com a calculadora aqui do meu lado, né? Porque assim, é importante a gente entender isso. Por exemplo, se a dieta do paciente ela é de 1.200 calorias, 120 calorias no máximo tem que vir de fonte saturada. O que quer dizer isso? Que se 1 grama de gordura tem 9 calorias, só no máximo 13 gramas de gordura por dia. Por exemplo, manteiga é no máximo aquela pontinha de faca. Porque se você acaba botando mais, você soma com as outras gorduras do dia. Quer ver uma coisa, Dê? Olha só. Vê pra mim quanto que tem de gordura saturada em um copo de leite integral. Saturadas, 3,5 gramas. Então, se você for ver, quase 4 copos ou 3 copos, já fica no topo da gordura saturada do dia. E sem contar as calorias. Quantas calorias tem esse? Um copo, 116 calorias. Aí a gente vai olhar aqui pro desnatado. Vou dizer pra você, tem 72 calorias. Então, aqui quase 10% da dieta de caloria e uma boa parte de gorduras saturadas vão estar entrando aqui. Por isso que às vezes a gente orienta fazer o uso do desnatado. Ó, uma questão de acostumar mesmo, o sabor é igual. O que às vezes eu falo, uma dica para quem está em casa, é assim, vai fazendo a política do meio a meio. Então, assim, a gente habitua muito, assim, quando a gente muda, às vezes estranha. Então, o hábito, ele vem de você ir tirando. Então, às vezes põe metade do copinho do integral, metade do desnatado. Aí você vai progressivamente diminuindo o integral e aumentando o desnatado. O semi-desnatado? O semi-desnatado funciona quando a gente vai fazer essa passagem. Ele tem bem menos gordura, se eu não me engano, ele tem 2 gramas de gordura saturada. Esse tem quanto de gordura Esse aqui saturada? de gordura saturada, ó, não tem nada de gordura saturada em 1 grama de gordura total. Quanto tem de gordura total esse?
6 gramas. 6 de gordura total. Então você vê, aqui eu não tenho nada de saturada, que é a gordura que faz as placas de gordura, e aqui eu vou ter 4, né? Quase 4, né? Então você vê que a diferença é muito grande. E veja bem, você vai tomar um copo, aqui a medida é 200 ml. E aqui a nossa medida também é 200 ml. Só que aí o copo que você tem na sua casa, sabe aquele copo que a gente gosta, que é mais robusto? Ele tem mais de 200 ml, né? Então um copo... Aí já passa, né? Já passa. O nosso copo, por exemplo, nosso copo grandão Isso, tem 300 ml, né? Então já passa bastante, né? Então, esse é o cuidado, né? Agora, tá fazendo aquela dieta, a dieta mais tradicional é a hipocalórica, então onde você tem menos calorias envolvidas no processo. Você falou de uma dieta aí de 1.200 calorias, bem camarada também essa dieta, que não é nada difícil ficar dentro das 1.200 calorias. E se for uma dieta low carb, famosa? Se for uma dieta low carb, o que a gente tem que prestar atenção? Que até o leite, ele poderia encaixar se ele ficasse no valor. Algumas dietas low carb, eles falam em torno só de 40% das calorias da dieta virem de fonte de carboidrato, ou até menos. Isso dá, na média, quase 100 gramas de carboidrato total no dia. Então, se você for botar numa conta, muitas vezes as dietas low carb não incluem leite. Por quê? Porque o leite tem 10 gramas de carboidrato por copo. Então, se a pessoa tem uma restrição de só comer 100 gramas de carboidrato por dia, o leite já vai ter 10% do que essa pessoa deveria comer. E os iogurtes também, então, né? Os iogurtes também, só que aí a gente entra numa outra vertente, porque a gente tem os iogurtes gregos, que eles têm mais proteína e menos carboidrato. Então, às vezes, a gente usa eles à tarde como fonte de saciedade, porque proteína dá saciedade, e muitas vezes eles têm um teor reduzido de caloria. Tem que só ficar de olho na gordura também. Tem até um tipo desses iogurtes que nem é tão saboroso. Alguns são muito saborosos, mas tem um tipo específico que nem é tão saboroso, mas tá super dentro dessas dietas, né? Porque tem muita proteína. Exato, e 14 gramas de proteína, mais de 10 gramas de proteína para um iogurte, é um iogurte bastante proteico. Então, às vezes você vai olhar o iogurte, ele tem 120 calorias, mas dessas calorias, 120 calorias, 10 gramas, 14 gramas são proteína. E proteína confere pra gente saciedade. O macete para quem tá em casa é sempre proteína e fibra, são o que a gente usa como estrutura de dieta, qualquer dieta que for, para poder garantir saciedade. Porque se a gente não fica saciado, a gente não consegue seguir dieta. Aqui tem 0 fibra, 0 gramas de fibra. Exato. Aqui, normalmente, o leite, ele vai ter pouca fibra, a não ser se for um leite adicionado de fibra. Enriquecido. Enriquecido, exatamente. É válido? Pode usar sim. Existem leites desnatados, daqueles que você dilui em pozinho, que eles são acrescentados de fibra. Geralmente, essas fibras são de origem vegetal, que você coloca para te garantir mais saciedade. Pode sim. Tem gente que toma o leite puro, a maioria não. Aí você vai ter que misturar alguma coisinha nesse leite, viu, doutora? E tem gente que não abre mão de um achocolatado, que a gente separou aqui na frente, o achocolatado. Ai. O mais comum é esse aqui, viu? Esse aqui, desculpa, João. Esse aqui é o mais comum, né? Que ele é doce mesmo. Aí tem o 50% cacau e o cacau em pó. Olha que maravilha, vamos aprender. Lógico que o gosto varia bastante, mas a gente está falando bastante de um refinamento de paladar aqui também, né, doutora? Exato. Uma coisa que a gente estava conversando antes de entrar no ar era sobre essa questão do treinamento do paladar, né? É muito importante quando a gente fala isso, que às vezes o que a gente tem nesses alimentos uma coisa chamada hipersabor. O que é o hipersabor? É aquela mistura de gordura com açúcar que a gente tem, por exemplo, naqueles fritinhos de frango pequenininhos, que a gente tem, por exemplo, em muitos biscoitos recheados, que mistura com gordura trans, mistura sal, açúcar e gordura, você cria uma massa que ela é extremamente palatável e ela é muito recompensadora. Então, quando a gente fala em treinar o paladar, é justamente ir habituando esse paladar, e são sabores que não estão presentes na natureza. Qual é o alimento na natureza que mistura sal, açúcar e gordura? A gente não tem, a gente criou isso. Então, são alimentos que o nosso paladar, ele recebe essa informação bem concentrada e aí você acaba não querendo comer o alimento in natura, né? Então, o treino aqui, principalmente do achocolatado, é você desabituar para uma substância que vai ter gordura, que vai ter muito açúcar, que vai ter um índice glicêmico muito alto, para passar para o cacau, que basicamente tem quase nada de açúcar, ele é um alimento mais funcional. Vamos comparar sim, vamos lá.
Aqui a minha informação nutricional, a porção de 20 gramas são 2 colheres de sopa. E aí, também? E aqui também, perfeito. Isso é muito importante, se bem Denise. que a gente não coloca 2 colheres de sopa no leite, né? Você vai tomar um leite com... Tem gente que coloca sim. Tem? Tem. Tem gente que põe até açúcar, Tem né? gente que põe até açúcar. Põe 2, 3 colheres mais açúcar, deixa ele bem escurinho. É chocolate com leite, não é leite com chocolate, né? Fala suas calorias. Você estava contando que é importante ver essa proporção, A proporção, né? porque muitas vezes você vai comparar, às vezes você está comparando 1 colher de sopa com 2 colheres de sopa, aí você fala, é menos calórico, mas a quantidade, a base de comparação é diferente. Sim, e se você for um leitor de rótulos, você já sabe que em alguns produtos existe essa Pegadinha. pegadinha. Valor energético aqui para mim, dessas 2 colheres de sopa no cacau, esse é um cacau em pó, 100% cacau, sem lactose, rico em fibras e ferro, 46 calorias. Aqui a gente tem para 2 colheres de sopa 80 calorias. Aí a gente tem que parar só um pouquinho para fazer uma reflexão. Cacau, ele vem do cacau, de uma fruta, né? Então assim, obviamente ele é sem lactose. Então, quando a empresa coloca sem lactose, claro que é sem lactose, né? Porque na verdade é cacau, né? Só que às vezes a gente valoriza, porque a gente fala, ai, é sem lactose, eu vou comprar. Porque tá super na moda essas dietas sem glúten, sem lactose. Às vezes é uma coisa que é óbvio que não tem glúten. Tá escrito que não tem glúten, bem grande. Essa aqui que não tem mesmo lactose, tá escrito que tem lactose. E aí, às vezes a gente compra aquilo com valor agregado e não precisa, né? Perfeito. Qual é a diferença? Por que esse aqui tem tanta caloria diferente? Por causa principalmente do açúcar, que aqui é adicionado de açúcar. Aqui eu tenho 18 gramas de açúcar. Quantos você tem aí? De açúcar, eu tenho 0,3 gramas. Então, para vocês verem a diferença, né? A gente tem 18 gramas de açúcar aqui. É como se a gente pegasse 2 colheres de sopa rasas de açúcar e comer. Aqui ele diferencia o açúcar, mas ele me dá os carboidratos aqui também. Aí também, né? Também. 4,2 gramas de carboidrato. 19 gramas. Porque aqui a gente tem junto do chocolate o açúcar para dar textura. Maravilha, porque numa low carb aqui super cabe também. Cabe. Por isso que a gente usa muito em receitas funcionais, quando a gente usa, por exemplo, faz uma crepioca, quer dar uma incrementada, colocar um pouco de cacau, uma banana, por exemplo, esquenta no micro-ondas, coloca um pouquinho de cacau em cima. Tem que tomar cuidado porque ele continua sendo calórico, mas ele é infinitamente menos calórico do que um achocolatado normal. Né? Tá. Tem proteína? Aqui tem bastante proteína. 3,9 gramas. 0,5. E aí a gente tem que usar uma regrinha que é bacana, que é assim, geralmente a proteína, ela tem que entrar de 1 para 3. O que eu quero dizer com isso? Se o carboidrato, digamos, é 10 gramas de carboidrato, você tem que procurar 3 gramas de proteína, mais ou menos nessa proporção. Então, 1 para 3, né? Então, 3 vezes o valor de proteína para o carboidrato. Aí a gente tem... Aqui a gente tem de carboidrato 4,2 e do valor energético 46 calorias. E de proteína? 3,9. Então você vê que a quantidade de proteínas é quase igual à quantidade de carboidrato. Então ele está correto, ele está mais correto do que esse aqui, que eu tenho 18 gramas de açúcar para meio grama de proteína. Perfeito, perfeito. E esse aqui é um bom exemplo para a gente usar nessa relação, porque 4,2 gramas de carboidrato e 3,9 de proteína, está ali mesmo. Então é isso que a gente tem que pensar nas nossas escolhas. Quando a gente orienta uma dieta normal, de redução de caloria, nem uma low carb, nem uma hiperproteica. A gente está falando de uma dieta normal, 50% da dieta tem que ser carbo, mais ou menos 30% tem que ser proteína e 20% tem que ser gordura. Então essa relação, ela fica mais ou menos em torno de 1 para 3 ali, 1 para 3, 1 para 2, muitas vezes, dependendo da proporção que o seu nutricionista monte. E aí vale lembrar que esse acompanhamento é muito importante aqui, as dicas são bem genéricas, né? A gente pode até falar depois para um grupo específico, como os diabéticos, dar algumas dicas, mas vale aquilo que
teu médico já prescreveu para você, porque tem um motivo, tem um porquê. Às vezes você já conversou ali com o nutricionista e ele montou de acordo com as suas preferências. Que isso é muito importante. A avaliação do nutricionista, ela vai te ajudar porque existem vários tipos de cacau, cada tipo de cacau com propriedades diferentes, às vezes com palatabilidades diferentes, com sabores diferentes. Então, o papel do nutricionista nesse caso é deixar a dieta do jeito que você consiga seguir, porque afinal de contas, qual é a melhor dieta? A que a gente consegue seguir e manter. Exatamente. E porque são 2 desafios, né? O primeiro eu falo que é um desafio, mas é um desafio que você chega lá, que é perder peso, esse é o seu objetivo, mas o segundo desafio que é manter. Porque aí você tem que mudar os seus hábitos de forma contínua, para sempre. Tem que ser consistente. Exato. Né? O telespectador perguntou, doutora, a gente falou do leite integral, leite desnatado e leite de soja. Leite de soja, ele tem bastante carboidrato e ele tem um percentual de proteína, a depender do leite de soja, que é um pouco equivalente mesmo ao do leite desnatado. Então, a gente tem que parar e dar uma olhada no rótulo. Ele geralmente vai ser com baixíssimo teor de gordura. Agora, a gente tem que tomar um cuidado, por exemplo, para quem tem problemas de tireoide, que ainda a doença ainda está avançando, a gente orienta a fazer uma restrição de leite de soja. Não precisa restringir totalmente, mas assim, não pode tomar 1 litro por dia, não pode tomar 1,5 litro por dia, porque ele pode interferir no funcionamento. É a mesma coisa, mulheres na menopausa, muitas vezes a gente tem médicos que vão orientar se ela tiver com muitos sintomas, mas também não pode ser uma quantidade muito grande. Então, o leite de soja a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a essa especificidade que ela tem de ser semelhante a alguns hormônios que o nosso corpo fabrica. E aí é por isso que a gente tem que ficar atento. Mas no geral, se você olhar as calorias, olhar esse valor de proteína de 1 para 3, vai funcionar. Né? É o suficiente. Vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, doutora, depois a gente analisa, mas eu trouxe uns 50% cacau também. A minha pergunta é a seguinte: você faz aquele bolo, sua família já está acostumada, na sua casa funciona desse jeito, você quer fazer um bolinho caseiro, um bolo caseiro, você sempre está muito no controle dos produtos que você coloca, tanto de procedência, qualidade e de calorias, se você quiser. Aí você não quer uma mudança tão chocante no sabor de colocar o cacau em pó, mas também você não quer estragar tudo, colocar o achocolatado que tem muito açúcar. Vale esse? Estamos ganhando um pouquinho aí nas calorias? Estamos ganhando Conta um muito. Então, o que acontece? A gente pode ver que tem uma redução importante de carboidrato. Aqui a gente vai ter 11 gramas, diferente das 18, né? E a gente começa a ganhar em proteína também. A gente acaba ganhando 2 gramas de proteína e aqui a gente está ganhando só meio grama de proteína. E a mesma quantidade, viu, Dê? São 20 gramas, 2 colheres de sopa. Então, a gente está podendo fazer uma comparação. É só ficar atento nas comparações. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta hoje falando sobre a importância da leitura dos rótulos, né? Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Andressa Heimbicher, ela é médica, endocrinologista. Os especialistas, lógico, né? Aqui a gente está fazendo esse programa para explicar. A gente tem muitos produtos de desembalar dentro da nossa casa. Em alguns lares seria inviável de outra forma, mas o ideal é ter menos que desembalar né? E mais descascar, né? E mais descascar, exatamente. O que hoje eu gosto muito de ler sobre essa questão da alimentação moderna, né? E com a nossa vida corrida, a gente acaba optando por alimentos pré-prontos, alimentos que nos deem muitas recompensas cerebrais, né? E essa questão do hipersabor que a gente comentou no bloco anterior, ele é muito interessante porque a própria indústria se apropria de uma capacidade que o nosso cérebro tem de nos dar a sensação de bem-estar quando o alimento ele é recheado de sabor, é recheado de caloria, só que muitas vezes isso não é o mais saudável. Então, é claro que chegar em casa depois de um dia exaustivo, que você encarou o trânsito para cozinhar, muitas vezes cansa, mas o quanto mais a gente puder conseguir descascar mais saudável vai ser a nossa alimentação. Eu vejo crianças, às vezes, que não comem frutas, né? Que estão habituadas só a comer bolacha recheada. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso, porque
as gerações futuras estão vindo com grandes problemas relacionados à obesidade infantil. A gente tem níveis crescentes de obesidade no Brasil. Hoje, mais de 50% da população tem sobrepeso, obesidade. Então, quanto mais a gente puder usar o embalado quando for extremamente necessário, mas poder pensar em outras opções, melhor para a nossa saúde, né? A gente está falando das dietas hipocalóricas aqui durante o intervalo. Você está no controle, quando você lê o rótulo, você está no controle das calorias que você está ingerindo, né? Lógico que não é só a questão das calorias, é exatamente isso que a doutora está explicando aqui pra gente, senão seria muito fácil você escolher o que tem simplesmente o menor valor ali das calorias. Essa combinação, escolher, você está no controle. Você foi convidado para ir a uma festa ou aquele passeio gastronômico que você não pode rejeitar, até por uma questão social, né? Ok, você pode planejar esse dia, pode economizar, vale economizar, porque geralmente esse passeio, ele não é de manhã, não é no café da manhã que você vai fazer essa extravagância alimentar, é no jantar. Normalmente o que eu gosto de falar é que assim, a gente não cuida da nossa conta bancária, pelo menos é pra gente cuidar da nossa conta bancária, né? As calorias do dia e o nosso peso, ele também faz parte de uma conta bancária, porque se sobrou caloria, o nosso corpo vai economizar em forma de poupança, ou seja, de gordura nas regiões centrais, nas regiões de estoque. Então, você ter essa noção, por que chama informação nutricional? Porque você vai ler os nutrientes e vai se informar daquilo que você vai estar ingerindo para o seu corpo, que é o seu templo, né? Então, isso a gente tem que ter uma ideia de que se eu for num jantar, se eu for num casamento, se eu for num evento que eu sei que eu vou dar uma extrapolada, no dia a gente já começa devagar. Então, a gente evita o pão de manhã cedo, a gente pode almoçar uma salada com um franguinho e aí depois à noite a gente se permite esse errar, que também faz parte de uma vida saudável, né? E no dia seguinte a gente compensa, faz atividade física um pouco mais, faz um dia de detox no dia seguinte e aí a gente vai aprendendo a lidar com essas calorias. Pode fazer um jejum mais prolongado quando você deu aquela exagerada, até porque esse exagerado, às vezes foi no jantar e você vai acordar no outro dia sem a menor fome. O que eu defendo, é assim, existem profissionais que vão defender o jejum intermitente. A gente ainda, os endocrinologistas, a gente ainda tem um pouco de pé atrás nisso e eu vou explicar o porquê. Porque essas dietas em que a gente aprendeu a comer intervalos regulares não precisa ser de 3 em 3 horas, mas são dietas que já estão estudadas há vários anos. A gente tem resultados de pacientes que a gente estuda há mais de 50 anos, há mais de 60 anos, são grupos, são cidades que a gente estuda os comportamentos alimentares, a gente sabe que comer intervalos regulares é uma boa estratégia para perda de peso. O jejum intermitente, a gente ainda não tem uma quantidade grande de estudos que a gente possa dizer assim, nossa, isso é uma recomendação para todo mundo. Eventualmente você fazer um jejum não vai gerar nenhum dano à sua saúde, principalmente que eu sempre defendo a ideia de que você tem que comer quando você tem fome. Claro que você não vai fazer longos períodos, por exemplo, você tomou um café da manhã, você não teve fome de manhã e vai almoçar só 2 horas da tarde, eu sempre oriento comer alguma coisa entre um café da manhã e um almoço, mas no geral que você coma quando você estiver com fome e até isso é muito bom para a estrutura do seu organismo. O que eu quero dizer com isso? Se você se habitua a ter horário, se você se habitua a comer quando você está com fome, você consegue regular seu ciclo biológico melhor, né? Do que quando você eventualmente pula a refeição, enfim, passa muito tempo sem comer, você acaba desregulando alguns hormônios que são importantes, como o cortisol, por exemplo, né? E não dorme bem também. E aí acaba não dormindo bem, aí muitas vezes você acaba ficando um período muito grande sem se alimentar, o próprio organismo ele tende a compensar nas horas seguintes. Então a ideia é que a gente saiba fazer boas escolhas de horário e acerte na quantidade. Seguindo mais ou menos isso, geralmente vai funcionar bem. Perfeito. A gente falou do achocolatado, do leite. O que mais que as pessoas costumam tomar com o leite que a gente tem aqui? Tomar com leite de granola. A granola. A granola. Quer? Não. Não? Posso ficar com ela, então?
Gente, a grande questão é o seguinte, a gente tem trocado muito nos últimos tempos por até por variar o nosso paladar, a questão, a gente às vezes troca o pão de manhã pela granola. E aí, é o que eu estava conversando com a Denise antes, né? Que a granola, muitas vezes, apesar de ser saborosa, ela é um alimento que ela pode ser uma bomba calórica, E né? tem algumas que são... Essa não é dessa forma, mas algumas têm até pedaços de frutas, né? Frutas secas, enfim. Nunca é uma boa opção? A granola ela pode ser uma boa opção, mas o que eu fico preocupada é, por exemplo, assim, se a gente for pegar uma granola básica como essa aqui. A primeira, você olha assim, aveia em flocos, ok, tá tudo certo. Aí lembrem, quando a gente lê os ingredientes, os ingredientes estão por ordem da quantidade que aparece. Então, essa é uma orientação, já é padronizado no Brasil. Então, quando vocês olharem a informação nutricional, vocês também têm que bater o olho do lado no ingrediente. Apareceu primeiro é o que tem mais. É o que tem mais. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente às vezes pega pão, a primeiro ingrediente é o quê? Farinha enriquecida com ferro, que é o quê, gente? Farinha branca, né? Então, aqui a gente vai falar, vem em flocos? Ok. Qual é o segundo ingrediente que vem mais? Açúcar mascavo. E aí você fala, Andressa, mas açúcar mascavo é saudável. Ele é saudável, mas ele é calórico. E se você é um diabético, se você é um paciente que tem gordura no fígado, você não pode colocar um alimento que tem essa quantidade de açúcar de manhã cedo, porque aí você faz um pico de insulina maior. Então, a ideia é que você reduza tanto caloria quanto índice glicêmico. Ah, mas tem fibra que segura o açúcar. Até tem, mas de todo jeito contém açúcar, né? E é isso, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Aliás, para o diabético, a gente pode falar mais para frente, mas a recomendação é mesmo essa leitura, porque aí, nesse caso, talvez ele não optaria por esse tipo de granola, não. E às vezes o que eu sempre digo aos pacientes assim, faça a sua granola caseira, né? Então assim, coloca a sua aveia, coloca, por exemplo, você pode colocar farelo de aveia, que ele tem mais fibra, ele dá mais saciedade. Olha só, você pode colocar floco de cevada, tem em loja de produtos naturais. Olha só, se a gente pegar, por exemplo, aqui, olha só que legal. Aveia em flocos você pode colocar, fazer a sua própria granola, você pode colocar banana passa, que apesar de ser calórico, ela fornece energia, ela não tem um índice glicêmico tão alto. Você pode colocar grão de quinoa, quinoa é extremamente proteico, você pode montar a sua granola. Fazer a nossa, não colocaria açúcar. Não colocaria açúcar. Então você controla. Você pode até colocar o quê? Um pouquinho de cacau, para dar um gostinho. Tá. Então, aí você tem que tomar cuidado com a quantidade. Eu, pelo menos, eu falo, quando eu vejo granola, eu acho tão gostoso que eu coloco, assim, quase um copo, né? Mas aí, se a gente for ver, foi 500 calorias de granola, olha só. Para cada meia xícara, que é 40 gramas, são 159 calorias. Meia xícara é pouco, perto da vontade que às vezes tem do São produto. 40 gramas, é mais ou menos uma porçãozinha assim, ó. É pouquinho. É pouquinho se você for ver. E aí é quase equivalente a três fatias de pão. Isso que é o mais curioso. 3 fatias de pão e um pouquinho só da granola. Né? Pensar na saciedade, ok, você tá com muita vontade de consumir a granola, é uma coisa, né? Já a gente fala dessa questão da vontade. Às vezes você tá com vontade de comer algo. Mas pensar na saciedade, você não conseguiria comer 3 fatias de pão, de repente. Quando você está habituado numa dieta, raramente você vai conseguir comer 3 fatias de pão. Às vezes você come 2, você deixa uma fatia de pão pro lanche. Sim. Agora aqui na granola, e outra, granola às vezes não vem sozinha. Você vai ter que colocar o leite, vai ter que colocar o iogurte. Então você está agregando, né? Você vai agregar. Aí você pega, corta uma fruta, coloca uma banana, mais a granola, mais o iogurte, pronto. Você comeu 300 calorias no café da manhã. Isso aí, se eu te pergunto sobre o açaí com granola. É assim, eu acho assim, o açaí, ele é um alimento extremamente calórico. Então, quando a gente vai encaixar o açaí na dieta, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Que o açaí, ele tem bastante carboidrato, e porque ele também a gente dá ponto no açaí com xarope, né? Então, geralmente xarope de guaraná, então às vezes dá aquela sensação de bem-estar, mas a gente coloca granola, então ele fica uma bombinha. Você não consegue comer um açaí com menos de 500 calorias. É uma refeição. É uma refeição. Mais do que você consome. Mais do que uma refeição. E aí você tem que ficar de olho, porque você vai ter que colocar uma fonte de proteína junto desse açaí, eventualmente uma chia, eventualmente um grão de quinoa, para poder deixar esse açaí mais proteico, reduzir a quantidade e encaixar numa refeição.
açaí a gente precisa de nutricionista para dar uma acertada. Exato. Não dá para ser um lanchinho da tarde no meio de todas do seu cardápio completo. Não dá. Eu tive paciente uma vez que resolveu fazer a dieta do açaí. Então tomava açaí toda a tarde. O que aconteceu? Acabou engordando. Porque é um alimento saudável, Dieta maravilhosa. Mas é um alimento calórico. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Por isso que a gente está aqui, para falar de como a gente vai escolher. E você sabe que o açaí, a menos que você compre a embalagem, né? Se você vai numa casa que te oferece o açaí já na tigela, você não faz a menor ideia, né? De que marca que é e o que tem ali no meio, né? E eles oferecem extras ainda do açaí. Você pode pôr leite condensado, o leite em pó. A fruta pode ser um morango, mas pode ser uma banana. E outras vezes o leite em pó não é nem o leite em pó desnatado, é o leite em pó integral, né? Então a gente tem que agregou mais caloria e mais gordura numa refeição que não precisa ser tão calórica assim. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado nas escolhas. E a conversa com o nutricionista vai funcionar exatamente dessa forma. Se você está com muita vontade de consumir um dia específico, que você fez uma atividade também extra aí, e você conversa com ele como é que dá para você arranjar um dia para colocar esse produto, esse alimento, mas todo dia pode ficar inviável para quem quer emagrecer. Para quem quer emagrecer, sim. Agora, por exemplo, se é um paciente que quer ganhar massa muscular, que faz crossfit, que tem um gasto calórico importante, pode comer o açaí, desde que, obviamente, com orientação nutricional, mas em princípio a gente não tem nenhuma restrição. Perfeito. Mas com certeza essa pessoa que faz exercício não vai colocar o leite em pó, nem leite condensado, não. Né? Vai fazer isso, aí, dentro do que é possível, ainda fazer boas escolhas. Eu acho que isso é o mais legal. Você falou da granola. Vamos falar de barrinha de cereal. Ah, mas é maravilhosa a barrinha de cereal. Sabe por quê? É fácil de levar na bolsa. Olha aqui que maravilha. É facinho de levar na bolsa. Olha que maravilhoso. Você leva na bolsa, ó, tá embaladinho, né? Não te dá trabalho. Mas tem... E aqui tem uma que não tem chocolate. Aqui tem chocolate e é de sementes. E aí? Eu jurava que é de sementes. Eu tava arrasando de trazer e de ter na bolsa. E aí a primeira pergunta que a Denise me fez tá certo. E aí quantas calorias tem? 144 calorias essa unidade. Praticamente a quantidade do iogurte e praticamente a quantidade dos 3 pães. Então a gente tem que tomar um pouco cuidado porque ela é extremamente calórica. Ela é saudável? Quando a gente faz esse mix de nozes, a gente tem gordura poliinsaturada. A gordura poliinsaturada é extremamente benéfica para baixar os níveis de colesterol ruim. Mas o que a gente precisa pensar? Que apesar disso, as nozes, então castanha do Pará, amêndoa, amendoim, são alimentos que são calóricos. Então, eles têm que ser consumidos num lanche em torno de 20 gramas. Quantos gramas tem a barrinha toda, Denise? 30. 30 gramas. Então, já é mais. E outra coisa, a gente tem que buscar num lanche, se você está seguindo uma dieta de 1.200 calorias, uma barrinha em torno de 120 calorias, 10% da dieta. Essa aqui passou um pouquinho, 144. Mas vamos lá. Uma barrinha como essa aqui, por exemplo, ela é bem densa, difícil de você consumir, ela não derrete na boca. Se você consumir metade dela... Ajuda. Agora a gente tem que ficar de olho o quê? Na proporção de gordura dela. De gordura total aqui, eu tenho 8,8 gramas. Você vê, é bastante gordura para a quantidade de caloria. A gente tem praticamente quantos gramas de carboidrato 10. Ela tem? 10. Então, é equivalente à quantidade de gordura. Ah, Andressa, mas é gordura boa. Sim, só que é uma gordura boa que vai entrar na conta da gordura boa do dia. Para uma dieta de 1.200, é por isso que eu falo que a gente precisa dos colegas nutricionistas, porque assim, a gente tem 1.200 calorias, dessas, 1/4 das calorias do dia, elas têm que ser de fonte de gordura. Que isso, dividido por nós, você precisa de 33 gramas de gordura no dia para uma dieta de 1.200 calorias. Só aqui já tem 8,8. Então, é isso que a gente precisa dessa análise quando a gente vai fazendo essas escolhas. É bastante gordura.
Tenho outras aqui. E de um sabor para o outro, eu acho que a gente não tem muita diferença. Mas aqui a gente tem chocolate Isso. que mexe no circuito de recompensa cerebral. Então, se você está treinando, você é daquela pessoa que tem um padrão alimentar, que gosta de um doce depois do almoço, um doce depois de um lanche da tarde, um doce depois da janta, se você quer perder esse hábito do chocolate, não comer a barrinha com chocolate, evitar. Legal, legal. Aqui diz que muito baixo teor de sódio. Vamos confirmar isso aqui? 20 miligramas. 20 miligramas é pouco. A gente precisa consumir no dia 2.000 miligramas de sódio, ou seja, até no máximo 6 gramas de sal, a depender do paciente. Às vezes tem paciente que é hipertenso, que a gente vai liberar só 2 gramas de sal. Então, o sal, ele tem 40% do sal é sódio. Então é só fazer uma continha. De cada 6 gramas de sal de cozinha, sal normal que você come, são 2 gramas de sódio que você pode comer por dia. Ou seja, 2.000 miligramas. Então vocês podem ver nas embalagens, quem tiver em casa se quiser olhar, que aqui, quando a gente fala em sódio, sempre ele vai estar em miligramas. Vamos pegar uma coisa com bastante sódio? O que tem muito sódio aqui? Geralmente, macarrão vai ter... Vamos dar uma olhada. Ver o integral, que eu vou olhar o normal. Quer ver? Olha sódio, só. 12 miligramas aqui também. 12 miligramas. Então, esse tem pouquinho, mas geralmente, uma coisa que tem macarrão instantâneo, tem muito sódio. Quem tiver macarrão instantâneo em casa, quiser olhar e mandar pra gente, mas geralmente macarrão instantâneo vai ter muito sódio, porque ele já é pré-pronto. Então, ele vai ter quase 1.600 miligramas, 1.000 miligramas de sódio. Quanto tem aí? 73 miligramas. Quantas bolachinhas? Por... Duas. Então, você vê que 2 bolachinhas tem 73 miligramas. No seu dia, você pode consumir 2.000. Olha como a proporção é diferente do que você esse pegar. Aqui deve ter mais ainda. Olha lá, porque ele tem hipersabor esse. Ele tem sódio, açúcar e gordura. Tem 46, mas aqui São 3 bolachinhas. Porção são 3 bolachinhas. São 3 bolachinhas. Então, isso entra na conta também. E você vê que não é um alimento salgado. Então, quem está em casa também lembra que às vezes o sódio, ele não está só no alimento que é salgado, ele está no alimento doce. É legal ler rótulo? Rótulo é demais ler rótulo. Hoje eu fiquei no mercado lendo os rótulos também. Dá para fazer as melhores escolhas, né? Às vezes você quer comer uma bolachinha, não é saudável. Mas você quer comer a bolachinha, você pode escolher a melhor bolachinha para você consumir. Olha, compara os rótulos, escolhe uma menos calórica, com uma menos teor de sódio, uma bolachinha que ela vai ter menos carboidrato e você coloca. E às vezes, sabe o que é bacana também? Tá com vontade de comer a bolachinha? Pega uma fruta, por exemplo, pega uma banana, uma maçã, dá uma esquentadinha e aí você come a maçã quentinha com canela com um pouquinho de cacau e come uma bolachinha dessa. Você fica feliz, você engana seu cérebro e você ajuda a sua saúde. E a história de aquecer a fruta e ela fica com mais açúcar? Na verdade, o que acontece é que ela desidrata quando você aquece. E aí, com isso, você concentra o sabor dela. É que nem fruta desidratada. Por exemplo, damasco seco, que é uma delícia. Olha o que? Na verdade, ele é um damasco grandão que perdeu a água, então ele fica concentrado de sabor. E é fácil de comer uns 10. É fácil de comer uns 10, então tem que tomar cuidado também na hora da conta. Na verdade, o que a gente sempre fala assim é que não tem nada proibido, e eu gosto de falar isso. Eu aprendi com meus professores isso, que a gente não tem nada proibido, desde que a gente saiba consumir de forma inteligente. Então, eu quero comer, mas hoje eu quero tomar o achocolatado aqui. Você coloca, aí você escolhe, por exemplo, um leite desnatado, você programa para subir escada no seu trabalho, então você acaba programando para você gastar aquilo e aí vai funcionar. Já a gente fala dessa bolachinha que ela é tida como sendo mais saudável, já a gente vai ler na embalagem se ela é realmente mais saudável, o que tem de ganho aí comparado às outras, né? Essa não é recheada, mel e cacau, já a doutora vai explicar pra gente, a gente vai comparar os rótulos, pensar algo que não tem rótulo e que tá muito em alta. Se bem que eu tomei um susto quando fui olhar a tabela do valor nutricional de um combo de japonês, comida japonesa. Comida japonesa, eu tomei um susto. Claro que a gente pode escolher o que tem arroz e o que não tem arroz, né? Mas acho que não é só isso também que está envolvido. A quantidade, se você
sair comendo só o sashimi também pode não ser uma boa ideia. O que acontece assim, normalmente a comida japonesa ela é tida como saudável, né? E ela é uma comida mais saudável do que eventualmente você colocar, por exemplo, um industrializado puro. Mas a gente também tem que ter uma certa noção da quantidade de caloria e gordura envolvida. Vamos lá. Sabe o salmão? Aquela partezinha branquinha do salmão, ela é o quê? É gordura. Ah, é gordura boa porque contém ômega 3? Mas é gordura. Então, o salmão, a peça de salmão, ela é calórica. Cada sashimi tem em torno de 20 calorias. Se você faz uma dieta de 1.200, 1.500, que você tem que dividir em torno de 3 refeições por dia mais até, o seu jantar vai gerar em torno de 400 calorias. Você não pode sair comendo 10 peças de sashimi, só que a gente come muito mais quando a gente vai para o japonês, né? E aí você vê, você comeu 10 peças de sashimi, foram 200 calorias, e isso a gente está fazendo uma estimativa baixa, né? Aí depende da espessura, dessa fatia, cada lugar oferece uma. E aí você vai, tem os sushizinhos, cada sushi tem em média 60 calorias. Alguns lugares, não são todos, eles dão o ponto do arroz, o arroz é branco, que tem alto índice glicêmico, e eles usam ainda um pouquinho de açúcar para poder dar aquela liga, para ele poder ficar como se fosse um bloquinho. Então tem que tomar um pouco de cuidado nessas escolhas. E hoje eu vou comer japonês, então eu já vou programar o meu dia para comer um pouco menos no almoço, gastar um pouco mais durante o dia para poder ir para o meu japonês sossegada. E aí, se eu quiser comer um pouco mais, eu fico tranquila porque eu sei que eu economizei durante o dia e que eu vou também fazer um cuidadozinho no dia seguinte. Mas tem que ficar de olho. Nada liberado. Assim, liberado, a gente tem que sempre com quantidade. Sempre com quantidade. De quantidade, né? Sabe por quê? Isso é legal falar. Porque às vezes você não faz ou não vai àquele restaurante que você teria uma massa que poderia ser integral. Hoje, para não perder até a clientela, muitos restaurantes italianos oferecem a opção integral ou então aquela massa fake, que isso é maravilhoso, né? Então faz a vez da massa. Que é a massa de palmito, né? De pupunha. Comenta um pouquinho pra gente enquanto eu me preparo para dar um recadinho. Doutora, vale a pena isso mesmo? Tem um macarrão que está sendo super vendido agora, a porçãozinha ali tem 7 calorias. Que é um macarrão de pupunha, né? Então, o macarrão de pupunha, o que ele é? A pupunha fatiada, a pupunha ela é rica em fibras, ela tem valor calórico baixíssimo e como a gente falou no começo do programa, a gente tem proteína, a gente tem fibra dando saciedade. No caso da pupunha, é muito mais fibra e é super fácil de fazer. A gente tem receitas, milhões de receitas no YouTube que você faz o macarrão, fica ótimo, o gosto com o molho fica bem gostoso e você pode fazer a troca. Agora, se você quiser comer um macarrão normal, uma coisa que eu gosto muito é a fibra solúvel, que você pode usar, a gente tem várias marcas na farmácia, você pode colocar a fibra solúvel em cima do macarrão normal, daquela massinha que você queira comer e ela reduz o índice glicêmico. Tudo é uma questão da gente poder se alimentar com informação, não é, Dê? Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta hoje aprendendo a ler os rótulos dos alimentos com a doutora Andressa Heimbacher. Ela é médica endocrinologista, tá nos ensinando aqui. A tarefa não é fácil, porque tem algumas pegadinhas, não é uma leitura muito agradável do ponto de vista também de enxergar o que está escrito, né? Algumas embalagens vêm meio defeituosas também, não seria diferente nessa parte, né? Então, de repente, você tem uma embalagem, você vai comprar o produto e a sua embalagem está com defeito aqui, né? É importante deixar para você conseguir ler, adequar de acordo com a sua dieta. Até porque, doutora, as donas de casa ou as pessoas que vão ao mercado fazer essa compra, fazem a compra para a família toda. Aí foi, de repente, um filho, ou a esposa, ou o marido que pediram um determinado alimento. Eles vão, depois você está fazendo a dietinha, eles vão depois dar uma olhadinha, ver ali se está dentro ou não. Então, essa é realmente uma observação que a gente deve fazer, né, doutora?
Isso, e o que a gente precisa ficar sempre de olho muitas vezes é que, às vezes, o alimento que a gente está habituado, tentar colocar outro alimento, eu acho assim, é tentativa, né, de você melhorar o paladar. Então, assim, mas eu estou habituada com X marca de achocolatado, mas peraí, se eu comprar essa aqui, tentar misturar, porque assim, às vezes eu quero botar uma colher desse, mas eu posso tentar botar uma colher desse que vai melhorar um pouco a qualidade do que eu estou comendo. Então, às vezes é você se permitir testar outro alimento. E aí, na hora que você está em casa, é muito mais fácil você chegar e falar assim, peraí, deixa eu dar uma olhada, o que diferencia um do outro, né? O que a gente sempre se preocupa é que os nossos pacientes, quem está em casa, faça melhores escolhas alimentares. Isso só vai acontecer na hora em que a gente começar a comparar, né? Para daí a gente poder saber o que está acertando e o que está errando. Muitas vezes, ler o rótulo a primeira vez é difícil, mas você vai acabar acertando quando você for pegando a prática, né? Perfeito, perfeito. Essa observação, isso é fundamental, né? Agora eu trouxe aqui 2 geleias. A gente geralmente coloca as geleias aí numa torrada, numa bolachinha, e elas têm o mesmo sabor, as 2 são de framboesa, porque assim a gente fica no comparativo ali, lado a lado, né? Uma é light, a outra não, a outra é normal, né? As apresentações light geralmente vêm em menor quantidade já, né? Porque pressupõe-se que também o consumo é menor, eu acredito, né? Essa gigante aqui é a tradicional. Vamos comparar as embalagens? Vamos comparar. Eu fico com a grandona, você tá com a pequenininha, né? Nessa aqui, só pra gente ter uma ideia, eu acho que a da tradicional, ela vem mais fatores aí de informação nutricional. Aqui eu só tenho a quantidade de calorias e a quantidade de carboidratos. É um rótulo reduzido. Tá. E aí, o que acontece? A gente tem que parar para raciocinar um pouco com um pouquinho de lógica. Aqui ele só deu carboidrato, mas você vê que tem restinho de sementes aí ultraprocessadas e aqui você já tem sementes maiores. Apesar de muitas vezes as empresas não colocarem no rótulo, aqui provavelmente tem fibra e aqui também tem um pouquinho de fibra, apesar de não estar no rótulo. E outra coisa que a gente tem que pensar, por exemplo, essa aqui, 20 gramas uma colher de sopa e o valor energético são 40 calorias. Cada grama de carboidrato, ele tem 4 calorias, ou seja, se tudo aqui é zerado, você tem 20 gramas de substância, 10 gramas de carboidrato e o resto a gente pode ser fibra, pode ser água e muitas vezes não vai estar descrito aqui. Então, a gente tem que pensar que o rótulo, muitas vezes, ele não vai contar pra gente tudo, porque a gente começa a ver os ingredientes. Mas só de observar, você já consegue ver que tem água aí, por exemplo. Você contou pra gente. Ela é muito hidratada, porque afinal de contas, se metade das gramas são de carboidrato, a outra metade tem que vir de alguma coisa. Essa aqui não, é bem compacta. Ela é mais compacta. Essa aqui não, essa aqui eu vejo mais hidratação. Você vê as sementinhas em volta da sementinha, você vê que tem um pouquinho de amorinha. Então é isso que a gente tem que ficar de olho, né? Fazer uma análise, aí a gente vai, tá, mas aí eu vou comer a minha torrada com geleia, aqui só tem carboidrato, o pão geralmente é só carboidrato, tem pouca fibra, e aí a gente toma um café da manhã que é só fibra, carboidrato com carboidrato. Só carboidrato. Então, isso que eu falo que a gente tem que, às vezes, enriquecer. Às vezes, colocar um pouco de iogurte grego, às vezes, colocar uma fatia de queijo branco, fazer trocas mais inteligentes para enriquecer. A geleia onde? Já que no pão ou na... Você pode colocar uma quantidade menor de geleia. Você pode colocar uma quantidade, mas você não precisa deixar de comer a geleia, mas você pode comer a geleia com sabedoria, né? Legal. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ó, aqui, para as mesmas 20 gramas que você tem aí da informação nutricional, né, eu tenho 26 calorias. Você vê, quase metade daqui. Apesar de você ter diferença de paladar, às vezes você está fazendo uma dieta, você pode até misturar um pouquinho dessa com essa, né? E colocar. Tem profissionais, e eu até às vezes me incluo neles, que eu não defendo muito a geleia porque ela tem um alto índice glicêmico. Então, se você está numa dieta que você precisa perder peso... É como a questão do chocolate que você falou aqui, da barrinha. Você está treinando o seu cérebro a comer menos açúcar e a se habituar a isso. Então, às vezes você coloca de manhã cedo um alimento com alto índice glicêmico, você acaba estimulando o seu resto do dia a buscar alimentos com alto índice glicêmico, né?
Ai, gente, não pode comer nada? Não, pode sim. Com sabedoria, pode sim. O pessoal aqui do estúdio tá rindo, mas é verdade. Não é que tudo é proibido, não. Tem que fazer essa escolha, né? Me chamou a atenção essas torradinhas aqui. Tem várias versões dessa bolachinha. Essa é integral, mas mesmo a tradicional, mesmo sem ser integral, tem poucas calorias por unidade. E aí não é que você vai comer 10 pacotes, né? Não. Né? E aí eu tenho aqui a informação nutricional, porque não tem. Isso é legal também. Você compra essa torradinha, ela vem num packzinho com 6 unidades, acho. 7. Acabei de 7, né? Isso. 7. E aí você tem que contar aqui, de repente você não precisa comer 7 se não cabe dentro da sua dieta, né? Você pode comer 3, você pode olhar, por exemplo, que 7, cada uma tem 13 calorias, então vai fazendo uma conta grosso modo, são quase 100 calorias o pacotinho aqui. É pouco para um lanche? É pouco para um lanche. Então, às vezes, você pode até pegar a geleia que você gosta, né? Colocar um pouquinho em cada uma e comer. Mas o que às vezes eu oriento é colocar assim, vamos colocar um requeijão light, vamos colocar uma fatia de queijo, vamos buscar coisas mais proteicas para o nosso lanche. Então, colocar a fonte de carboidrato, mas colocar também uma fonte de proteína. Vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, a geleia, o requeijão, a manteiga, é difícil de você mensurar, né? Aqui tá escrito 1 colher, 2 colheres, mas a gente não tem o costume, eu não tenho o costume de primeiro medir e depois passar onde eu vou consumir a geleia, o requeijão, ou a manteiga, enfim. Isso pode ser um problema? Isso é algo que a gente pode também... Claro que na vida, você não vai ficar contando caloria a vida inteira. Precisa. Isso é um treino que você vai fazer nesse momento da reeducação, depois você já sabe como é que funciona. Para começar, pode ser um desafio? Talvez valha a pena medir com a colher e aí você passa no alimento. Conta pra gente enquanto chega até lá, doutora, por favor. Sim. Então, o que acontece? As grandes dietas de maiores perdas de peso no mundo e até daquelas pessoas que têm mais longevidade são dietas em que você aprende a reduzir as porções. E para isso a gente precisa de treino. Então eu tenho uma regrinha que eu falo assim, gente, nunca direto do pote. Então quando você vai colocar, por exemplo, uma geleia ou mesmo uma manteiga, um requeijão, você primeiro serve ela no seu pires e daí você come aquela porção que tá. E tira o pote da sua frente, coloca o pote na geladeira, esconde, porque aí você vai ter aquela porção para se basear. A redução de porções, ela é a primeira etapa para a gente poder fazer a reeducação alimentar e é uma questão de treino mesmo. Você está certa. Muita gente abre mão de consumir uma massa integral. Vamos comparar a massa integral com a massa com a farinha branca normal. A leitura do rótulo varia de marca para marca, porque com o pão, que a gente ainda não falou, mas nós já lemos os rótulos antes de entrar no ar, tem diferença e às vezes tem pegadinha, né, doutora? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você vai comprar o integral, mas o primeiro ingrediente é farinha branca. Então, quando você para olhar um rótulo, é muito importante, além da caixinha de informação nutricional, você lê a caixinha de ingredientes. Então, às vezes você olha e fala assim, nossa, é integral, que bom, vou começar a usar. E aí você lê o primeiro item dos ingredientes e é o quê? Farinha enriquecida com ácido fólico e ferro. O que é isso, gente? É farinha branca. Alguns alimentos, a indústria precisa dar o ponto. Quem faz pão em casa, muitas vezes sabe que a gente precisa colocar um pouco de farinha branca para poder dar o ponto. Mas se você tem uma proporção maior de farinha integral, com isso você consegue dar saciedade e o índice glicêmico não é tão alto. Mas quando você tem o primeiro ingrediente é farinha branca, opa, será que não tem outro que o primeiro ingrediente é farinha integral? Será que esse é farinha integral primeiro? Porque aqui está escrito, você falou da farinha integral, aqui tá, para quem está em casa, às vezes pode confundir, está escrito diferente, está escrito sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Isso é farinha integral, é farinha integral. Então aqui, ó, quer ver? Vamos achar aqui, porque eles precisam adequar esses rótulos aqui para o Brasil. E aqui eles colocam aqui, ó, sêmola integral de trigo duro e água, é o primeiro ingrediente. Então aí é farinha integral. Aqui é farinha integral. Aqui é farinha branca, que é aquela de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Exato, então tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, temos que ficar de olho também, porque muitas vezes os rótulos traduzidos, eles não estão padronizados para o Brasil. Me dê mais um ingrediente desse aí. O próximo aqui, ovos.
Quer ver, aqui não tenho. Eu não tenho a descrição dos ovos, porque... Com certeza tem ovo. Com certeza tem ovo. Então, aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o rótulo está incompleto. Olha como às vezes o rótulo engana, né? E você sabe que às vezes a gente compra uns produtinhos que são importados e ele ainda não tá, a tradução não tá no rótulo já impresso, ele vem coladinho por cima. E aí a gente tem que ficar de olho, e até eu gosto às vezes de bater o olho no importado e no traduzido. Isso. Geralmente os alimentos que vêm dos Estados Unidos, eles vêm mais completos do que outros países. Aqui no Brasil a gente evoluiu muito nos últimos anos com relação a essa legislação, mas é muito importante você ter essa análise crítica do rótulo, né? Aqui tem, desse aqui que a gente tem o traduzido já impresso e o em inglês, que é Nutrition Facts aqui, dá pra ver a diferença. Como ele vem, né? Então, de repente, para quem tem esse ladinho aqui, ó, Nutrition Facts aqui. Vocês veem que a descrição americana, ela é um pouquinho mais completa. Né? A gente evoluiu muito, mas a gente ainda tem um caminho grande para andar, né? Para mim, assim, padronização é o que vai trazer... porque você vai bater o olho e você vai enxergar, não vai precisar perder tanto tempo entendendo, né? E vocês veem que o rótulo, o rótulo ele sempre vai ter, você sempre tem que olhar a quantidade que você está comendo, caloria, aí ele vem carboidrato, proteína e gordura. Então aqui o rótulo já te ajuda a pensar, porque se tem um nível muito grande de carboidrato, opa, peraí, vamos ver se eu não consigo achar alguma coisa que tenha um pouquinho mais de proteína, menos gordura, menos carboidrato. Então, o nosso rótulo aqui, ele evoluiu muito e ele tá para ajudar a gente. Todos os rótulos, eles são, ó, quer ver? Ó, valor energético, que é caloria, carboidrato, proteína e gordura. E nutrientes. Todos os nossos rótulos são organizados assim. Então, valor energético, carboidratos, proteínas e gorduras. Ótimo. Exato. Alguns dividem as gorduras. Outros não. A gente Isso é um problema? Isso é um problema, porque muitas vezes a gordura total, ela é a soma de gordura saturada, gordura poliinsaturada, monoinsaturada e gordura trans. E aí é que vem uma pegadinha, porque muitas vezes, pela nossa legislação, existe um mínimo de gordura trans na porção que a gente pode dizer que é 0, mas muitas vezes o alimento inteiro, ele tem uma quantidade de gordura trans. Isso acontece muito com biscoito recheado, que na porção de 2 bolachas, 3 bolachas, a gente vai ter 0 de gordura trans, porque na verdade ele está abaixo do limite, mas que o fabricante não precisa descrever, mas se você comer um pacote inteiro, você vai ter quantidade de gordura trans ingerida. Se eu não me engano, é 0,2 miligramas, mas isso é uma coisa que... é 0,2 gramas, mas isso é uma coisa que eu juro que eu preciso pesquisar. Mas é um mínimo que abaixo daquele o fabricante pode dizer que é 0 de gordura trans. Outra coisa que é bacana desses rótulos traduzidos, que eu já falei em outros encontros aqui, você que assiste sempre já me ouviu falando isso, talvez até no nosso último encontro sobre a entrevista dos rótulos, que a gente já teve a oportunidade de falar uma vez, alguns itens está escrito em inglês, may contain glúten. Então, pode conter glúten. E na tradução está escrito não contém glúten. Isso acontece muito, sabe com o quê? Com alimentos que são processados na mesma linha de processamento. Por exemplo, bolachas que não contêm glúten, às vezes está na mesma fábrica. E aí, para os pacientes que são alérgicos, às vezes só o simples contato na linha de produção já é o suficiente para contaminar aquele alimento que, em tese, não teria glúten. Acontece muito com aveia. A aveia, ela tem que ser processada numa fábrica que não ocorra processamento de outros grãos que contêm glúten. Por exemplo, cevada, centeio, enfim. Você não pode ter um processamento de aveia naquela mesma fábrica, senão ela pode conter traços de glúten. E aí, quem tem... cuidado que a legislação deveria ter, né? Porque o celíaco sofre. Isso é para o celíaco. Imagina para aquele paciente, por exemplo, que tem alergias alimentares, amendoim. Então, assim, você ter esse alerta de que pode conter traços de amendoim ou traços de substâncias que causem alergia é muito importante para quem tá fazendo as escolhas. O rótulo, gente, ele é essencial hoje em dia. A gente tem que ter esse hábito e até para forçar com que
as nossas políticas de descrição de alimentos sejam melhores. Quanto mais a gente lê o rótulo, mais a gente questiona, por exemplo, mesmo a questão do cacau, né? É um alimento naturalmente sem lactose, então por que escreve que está sem lactose, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, porque são alimentos que naturalmente não têm e são vendidos como vantagem. Então, se a gente ficar bem atento, a gente vai acabar evoluindo nessa questão de descrição de rótulo. Com certeza. A Edileuza Marinho, você falou do macarrão instantâneo. Ela achou pra gente? Ela não mandou a foto, mas ela te faz uma pergunta que é muito comum. O macarrão instantâneo realmente tem muito sódio, mas e se a gente não comer o tempero que vem junto? Ou o sódio está já embutido nesse macarrão? A gente tem o sódio embutido no macarrão e a gente tem o sódio muito também no tempero. Eu tenho muito medo de macarrão instantâneo. Sabe, ele é pré-frito, parece. Ele é pré-pronto. E é um macarrão que, como é feito em 3 minutos, geralmente, ele vai ter um teor de gordura muito alto também. Por isso que ele cozinha muito rápido. Então, ele é um macarrão que ele é extremamente calórico. Ele tem um valor nutricional baixo. Eu sei que aqui no Brasil a gente está acostumado porque ele é fácil de fazer. Você põe no micro-ondas rapidinho, esquenta uma água e mas faz. Olha, um macarrãozinho integral também vai rapidinho. Um macarrão integral, ó, 8 minutos, É, né? então. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá. Mas eu acho assim, se você pegar, já aproveitar num domingo, fazer um molho de tomate, né? De tomates mesmo, De né? tomates mesmo. Então, assim, fazer, temperar, colocar o seu tempero, né? É uma coisa que você vai acabar sentindo o quanto essas comidas industrializadas, elas são saturadas de paladar que não é o paladar natural. Quanto mais a gente limpar e mais a gente cozinhar, vocês podem ver, quem cozinha consegue reunir mais as pessoas, né? Sim. Então, assim, sempre ter o hábito de procurar o descascado e não o embalado, né? Quem cozinha, né? Claro que a pessoa gosta de fazer isso, é quase uma terapia, um hobby, às vezes é um lazer ali para a pessoa. Mas se você não gosta e está buscando cozinhar para ter mais saúde aí para você e para sua família, leve sua família para cozinhar com você. Sim, e monte marmitas para semana. Marmita é vida, sabe? Então, assim, se vocês puderem planejar a sua alimentação do dia, levando a sua marmita, olha como você tem o controle sobre o que você come, o controle da qualidade do que você come. Muitas vezes, fora de casa, às vezes a gente perde a noção do tipo de óleo que está sendo usado, do tipo de tempero que está sendo usado, do tipo de higiene em que é feita o alimento. Então, a ideia de você carregar a marmita, talvez no momento de um lanche, você não correr a chance de errar eventualmente num pão de queijo e levar um alimento que também vai te deixar feliz e com muito mais saúde, né? Um minutinho só pra gente falar dos pães. Ali tem um pão integral, então, e ele realmente é integral, porque está escrito na embalagem, a gente já aprendeu a ler essa embalagem. Então, lê onde é, Denise. Olha só, para você que está em casa, primeiro, aqui tem um selo que garante que o produto é realmente feito com farinha 100% integral. E aqui, ó, para começar, nos ingredientes que a gente aprendeu hoje aqui com a doutora, farinha de trigo integral. Esse aqui tá até ressaltado mesmo, porque é uma coisa... Isso. Só que aí a gente tem que ressaltado. Continuar lendo. Então, a gente lê o integral e lê o que tem. Tem glúten, tem açúcar mascavo, semente de girassol, flocos de aveia, farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, grão de trigo, grão de centeio, óleo vegetal. Então, a gente tem um pouco de óleo, né, para poder dar o ponto, porque senão também o pão fica mais seco. A gente vai levar um pouco de açúcar, mas assim, é um alimento mais equilibrado do que você pegar, por exemplo, um pão branco, né? E que às vezes na embalagem ele é tido como light ou mais leve do que os demais, mas é apenas um pão branco. E aqui a gente não está levando em consideração a questão das calorias por enquanto. Não. Aqui o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. O que é farinha de trigo enriquecida farinha com branca. ferro e ácido fólico? Farinha branca. Farinha branca. Apesar de ele ser menos calórico de fato. Isso. Aqui 3 fazem... E aí, aqui são 2 fatias e meia. Quantas calorias? 119. Aqui, uma fatia e meia, 121. Então, na verdade, aqui, se você está pensando... Tem menos calorias. Tem menos calorias, mas a gente está falando de um alimento que nutricionalmente é mais rico. E vai aí dar mais saciedade. Vai dar mais saciedade também. Um pão ali, uma fatia de pão e você vai ter a saciedade. Esse aqui, que é aquele rapidinho da gente fazer, sabe? Tem as várias versões dele também. Esse é o integral, mas tem outras versões.
E aqui, o que você destaca? Principalmente a quantidade de carboidrato, ele vai ter 110 calorias cada um, mas ele é um alimento que ele tem 17 gramas de carboidrato e 3,5 gramas de proteína. Ele não está ainda naquela regra de 1:3, ou seja, de cada 10 gramas de carboidrato você tem que ter 3 gramas de proteína. Ele tem pouca proteína, mas muitas vezes, se a gente for comparar com esse aqui, vamos dar uma olhada nas proteínas. Tem que ficar só de olho nisso. Proteína 5,5. Então você vê aqui nesse, apesar de ele ser branco, ele tem mais proteína. Então, por exemplo, ler o rótulo mesmo. Tem que ler o rótulo. Tem que ler o rótulo e a gente já aprendeu aqui. A doutora vai voltar para a gente fixar isso na memória sempre. Doutora, eu agradeço por você ter vindo aqui, adoro te receber. Eu agradeço Volte sempre. mais vezes. Volto sim. É um prazer imenso a gente poder falar e informar, né, o nosso pessoal de casa. O Instagram da doutora, que a doutora disponibiliza aqui, atualizado por ela, também tem bastante informação. @endocrinologiaemdia. Para você que perdeu esse bate-papo, acesse o canal da HIT no YouTube, olha só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Bom fim de tarde, doutora. Obrigada por ter vindo. Volte sempre. Obrigada. Para você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje, escolheu aprender conosco, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.